Boa tarde, galera do terceiro ano, vamos lá? Novamente, parabenizando todo mundo, tá? Pela participação na nossa prova. E vamos lá dar continuidade, né? Eu ainda não olhei, mas eu espero que todo mundo tenha tirado nota boa. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Pessoal, para a gente dar continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar hoje, disciplina de física, tá? Nós vamos dar continuidade em geradores, certo? Foi o último tópico que a gente estudou, foi geradores. E aí de geradores faltou falar sobre a lei de Pouliot. Não sei se eu tinha falado, mas eu acho que eu disse que ia falar na próxima aula. E vamos retomar logo ela hoje. Então a lei de Pouliot, ela exemplifica o seguinte. Eu tenho um circuito elétrico, tá? Aonde meu circuito elétrico tem um gerador, né? Sempre tem que ter a bateria, sempre tem que ter aquele cara que gera uma diferença de potencial para o nosso circuito, beleza? E aí a gente viu que gerador ele tem uma FEM, uma diferença de potencial que é gerada internamente, da mesma forma que ele tem uma resistência interna, tá? E aí a gente tem o seguinte, ó, no meu gerador, eu tenho aqui, ó, a nossa FEM, tá? Nossa FEM, e tenho aqui o nosso resistorzinho interno, que gera uma diferença de potencial na nossa bateria, no nosso gerador, que faz com que passe uma corrente por ele, beleza? E nós temos o nosso resistor do nosso circuito, certo? Temos o nosso resistor do nosso circuito. E aí vale ressaltar que, para a lei de Pouliot, quando a diferença de potencial entre os terminais do gerador for igual à diferença de potencial no resistor do sistema, a gente pode igualar isso aqui. Então eu coloquei aqui as duas fórmulas, ó. Diferença de potencial gerada no gerador, produzida no gerador. E a diferença de potencial que está passando no resistor. Lembra aí, tá? Se esses dois caras são iguais, eu posso reescrever isso da seguinte forma. U de AB tem que ser igual a U de AB. Até porque é U de AB, tá? Diferença de potencial nos terminais A e B. Então, diferença de potencial no terminal A e B, diferença de potencial no terminal A e B. Então, quando eu igualo essas definições, eu fico com E menos RI igual a RI. Quando você passa tudo para um lado, fica E é igual a RI mais RI, tendo que a diferença de potencial pode ser dada pela representação, ó, R mais R vezes I. Ou se preferir, ou se você preferir, você ainda pode representar isso da seguinte forma, que a corrente elétrica que passa no nosso circuito, ela é igual a FEM dividido pelo somatório da resistência do circuito mais a resistência interna. Então eu tenho essa relaçãozinha aqui, ó, que nos ajuda tanto a definir a FEM, como definir a corrente elétrica que passa no nosso circuito, sem precisar de todos aqueles outros elementos. Por exemplo, sem precisar saber qual é a diferença de potencial que realmente está sendo gerada para o circuito. Porque, pessoal, sabemos que, voltemos, né, para a gente poder entender um pouquinho melhor de geradores. O que é que geradores diz? No gerador, ele tem uma FEM. Ele produz uma diferença de potencial. Essa FEM produz uma diferença de potencial. Automaticamente existe uma resistência interna. Só que a FEM, a diferença potencial gerada no gerador, quando ela é lançada para o meu circuito, ela é um pouco menor. Olha, professor, mas o senhor acabou de dizer que isso aqui é para quando um é igual ao outro. Beleza, eu falei quando é uma igual ao outro, tá? Mas se a gente pegar a definição primordial lá de geradores, a nossa definição de AFEM, ela é um pouco maior do que a diferença potencial que é gerada para os nossos geradores. Porém, nesse caso aqui, quando a diferença de potencial entre os terminais A e B, sendo essa diferença de potencial no gerador, ou a diferença de potencial no circuito, elas se igualam. E quando é que a gente tem isso? Na situação ideal, tá? Na situação ideal a gente tem isso. Então, quando elas se igualam, eu posso calcular tanto a minha FEM, como posso calcular a corrente elétrica do meu sistema, sem precisar saber realmente qual é a DDP real do meu circuito, beleza? Então essa aqui é a lei de Pouliot.
Eu acho que é assim, tá, pessoal? Paul e Et. Não sei se é assim não, mas vamos lá. Continuando. Chegamos em associação de geradores. Olha só novamente, tá? Lembra que eu disse na última aula? Pessoal, não esqueçam de associação. Por que você não tem que se esquecer de associação? Porque a gente vai trabalhar com aquela mesma definição lá, de corrente constante, de corrente dada pelo somatório. Vamos trabalhar com a definição de DDP dada pelo somatório, DDP dada sendo constante. Vamos trabalhar com a definição de resistência equivalente sendo somatório e resistência, o inverso da resistência equivalente sendo somatório dos inversos das resistências. Vamos ter tudo isso, certo? Por isso que eu disse, não esqueçam. Só que agora a gente vai aplicar isso em quê? Em geradores. E aí a gente tem o seguinte, ó. Quando a gente associa geradores, a gente associa para o seguinte, ó, para melhor aproveitamento do quê? Da resistência interna e da força eletromotriz. Então vamos lá aproveitar melhor a resistência interna do nosso gerador e também vamos fazer um melhor aproveitamento da nossa força eletromotriz. E aí eu pergunto para vocês, quando é que a gente tem uma associação de geradores em série e quando é que eu tenho uma associação de geradores em paralelo? Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Em série, o objetivo, ó, aumento da potência. Quando a gente aumenta a potência, como a gente vai ter uma associação em série, vai haver um aumento da potência. Mas ela vai ter um aumento da potência em função da maior força eletromotriz. Porque se eu vou colocar vários geradores, um em série, um acoplado ao outro, né? Em série tem que estar um atrás do outro. Então, automaticamente, a força eletromotriz produzida aqui por todos esses resistores que estão associados em série, automaticamente ela vai ser maior. Então, quanto maior a força eletromotriz, maior é a potência produzida pela aquela associação, certo? E aí a gente tem um exemplo aqui, eu coloquei um exemplo, ó, lanterna de pilhas. Toda lanterna que eu conheço, tá? A associação nela é uma associação de geradores em série. Lembra lá que você coloca 2 ou 3 pilhas uma atrás da outra? O controle remoto da sua casa, ela é uma associação em série, tá? Então a gente tem esses equipamentos aí de pilhas que vocês associam pilhas na forma em série. E esses geradores estão associados em série. E aí aqui eu tenho uma representação dessa associação, ó. Eu tenho aqui, ó, terminal A, terminal B. Então eu tenho aqui, ó, um gerador, 2 geradores, 3 geradores. Vamos ver o que é que acontece aqui. Observe que a diferença de potencial em cada um deles é diferente, né? Gerada por cada um deles, liberada por cada um deles para o sistema, é diferente. Então aqui eu tenho o 1, o 2, o 3. Da mesma forma que eu tenho FEM 1, FEM 2 e FEM 3. Da mesma forma que eu tenho resistência interna 1, resistência interna 2 e resistência interna 3. Agora observe o que é que eu não tenho 1, 2, 3. Minha corrente. 1, corrente, corrente, corrente. Por que corrente, professor? Porque a corrente é em série. E se você lembrar lá de associação de resistores em série, quando é em série a corrente é a mesma, ela é constante. Então a mesma definição vamos trazer para geradores. Viu aí porque a gente não pode esquecer? Aí depois de professor falar muito abrobinha, né? Não, pessoal, quando o professor diz não esqueçam, é porque vocês vão utilizar depois, tá? Então, uma coisa que vocês vão utilizar, essas definições, tá? A corrente em série é constante. E aqui eu tenho algumas representações, tá? E aí eu peguei esse circuito, ou melhor, essa associação de geradores em séries, e transformei em apenas uma única representação, terminal A e B, ou seja, eu fiz o quê? Coloquei o gerador equivalente, né? Lá era resistores equivalentes, coloquei resistência equivalente. Aqui eu estou colocando o gerador de forma equivalente. E aí eu tenho aqui, ó, representação. A FEM em série, resistência interna em série, e a minha corrente ainda permanece I. Eu não sei se está dando para vocês enxergarem daí da casa de vocês, tá? Mas eu espero que esteja dando. Então, observe o seguinte, o que é que a gente tem numa associação de geradores que estão associados de forma em série? Observe o seguinte, corrente elétrica constante. A corrente elétrica dessa associação continua sendo I.
vai ser a mesma corrente do começo ao final. Segundo, a FEM em série é o somatório das AFEM. É o somatório de todas as FEMs. A resistência em série é igual a R1 mais R2 mais R3. Se por acaso, todas essas resistências, que na maioria das vezes são iguais, né? Eu posso escrever isso aqui como sendo assim, ó. R interno em série é igual a N vezes R, tá? Se for todos iguais. Se a resistência interna forem todos iguais, eu posso reescrever ele dessa forma, beleza? Mas geralmente a gente faz lá o somatório de cada uma delas porque eu posso associar pilhas, né? De formas em série, pilhas novas com pilhas velhas. Isso não é apropriado, por quê? Quanto mais velha a pilha, maior vai ser a sua resistência interna. Maior vai ser a dificuldade gerada por ela para passar corrente elétrica. Logo, não vai ter um bom aproveitamento. Então, por isso que geralmente quando a gente troca a pilha do controle remoto, não troca só uma. Se você está trocando uma, está fazendo nada, tá? Você está prejudicando ainda mais o funcionamento. O melhor seria que você trocasse as duas. Se eu estou trocando a pilha da lanterna, lembra lá que lanterna a gente guarda aquele monte de pilha, né? E sai colocando ali uma atrás da outra, achando que vai ficar melhor a luminosidade. Não fica, tá? Aparentemente, naquele momento que a gente liga, pegou bem, mas logo depois ela dá uma queda e dá uma queda muito grande. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Então, isso acontece. Então, não é indicado que a gente faça associações de geradores novos com geradores velhos, justamente por causa dessa definição. Continuemos, tá, pessoal? Em paralelo, o objetivo, novamente, aumento do potencial, da potência, aumento da potência. Mas agora, o aumento da potência está em função de quem aqui? Está em função da corrente, tá? Está em função da corrente elétrica, da intensidade da corrente elétrica, porque a gente aumenta a corrente elétrica. Porque eu vou ter vários geradores associados de forma em paralelo, automaticamente eu vou ter uma geração de corrente muito maior, tá? Eu vou produzir uma corrente muito maior. Então, observe aqui, eu pensei em um exemplo. Só que eu não consegui verificar um gerador da nossa vivência, por enquanto eu ainda não consegui pensar no gerador da nossa vivência que eu pudesse dar como exemplo a vocês que ele está associado em paralelo, certo? Eu até fui olhar aqui o controle remoto do meu DVD, porque o controle remoto do Home Theater, ele tem duas pilhas uma do lado da outra, mas aí eu percebi que se você observar, se você tiver algum aparelho desse em casa, que a pilha seja colocada uma do lado da outra, mas você vai perceber que a ligação que é feita entre elas é em série, porque o terminal de uma, né, tá lá, a cabeça positiva tá ligado na outra, na cabeça negativa, né? E assim sucessivamente, ou seja, está em série ela aqui, tá? O circuito está em série, porque uma está para um lado e outra está para o outro. Eu achava que tá todas para o mesmo lado e não estão. Então eu não consegui pensar no exemplo. Mas observe o seguinte, quando a associação é dada em paralelo, observe o seguinte, todos os terminais positivos são ligados. Aqui são os terminais positivos, tá? Terminal positivo, positivo, positivo. E todos os terminais negativos são ligados. Juntamente, eles são interligados um ao outro, fornecendo uma diferença de potencial, uma corrente maior e acendendo lá a nossa lâmpada ou fornecendo uma corrente maior para o nosso circuito, tá? Então, lembrando aqui, voltando, aumento de potência de acordo com o aumento da força eletromotriz em série, aumento de potência de acordo com o aumento da corrente elétrica. Lembrem disso, tá, pessoal? Eu não coloquei, mas vocês aí, eu sei que vocês vão dar um jeito de escrever isso aí no material de vocês. Continuemos. Dado aqui o exemplo, ó, eu tenho aqui meu terminal AB, tá? AB. Observem aqui que a minha corrente está vindo de lá para cá. Professor, por que a corrente está vindo do terminal B para o terminal A? Porque percebam como é que está aqui a minha FEM, ó. Polo negativo, polo positivo, né? A corrente, ela percorre no sentido convencional a definição do sentido positivo para o negativo. Então ela está saindo daqui do positivo e fazendo esse percurso aqui, ó. Por isso que a minha corrente está vindo aqui, nesse circuito, tá?
Diferente nesse que ela está indo daqui para lá. Observa, ó, o menor e o maior. Ela sempre sai do menor e vai em direção ao maior. Ou melhor, ela sempre sai do maior, né? Porque é o maior que produz aqui, ó, e chega no menor, no convencional. Então ela aqui também está saindo do maior, está fazendo toda a volta e chegando no menor, certo? Sempre é esse sentido aqui, o convencional. E aí eu tenho nossas AFEM, AFEM 1, AFEM 2, AFEM 3, tem a resistência interna 1, 2 e 3, e por convenção eu tenho a nossa corrente. A nossa corrente. 1, 2 e 3. Pessoas, observem o seguinte. Observem o seguinte. Quando eu venho para aqui, para exemplificar o que é que acontece, todo mundo lembra lá o que é que acontece com a corrente, com a resistência e com a diferença de potencial quando é em paralelo? Vamos revisar de novo, tá? Vamos relembrar. E aí a gente tem o seguinte, ó. A nossa corrente é o somatório. Por que é o somatório? Porque quando ela entra aqui, que ela segue para os 3 ramos, ela se divide, tá? Ela se divide de acordo com a FEM e com a resistência do gerador. Geralmente aqui, se forem todos iguais, provavelmente ela vai se dividir de forma igual, né? Se ela for 6, provavelmente vai 2, 2 e 2, tá? Só estou exemplificando, mas se por acaso um desses geradores for de natureza diferente, tiver resistência interna diferente e produzir uma diferença potencial interna, uma FEM diferente, obrigatoriamente essas correntes vão se diferir uma da outra. Continuando. A diferença, a FEM produzida é constante. Paralelo, pessoal. Então a diferença de potencial produzida em cada um desses caras tem que ser o mesmo. Ah, professor, mas aí eles são diferentes. Não importa. A corrente que vai passar por cada um deles vão ser diferente. E automaticamente, quando se fizer a operação, você vai encontrar uma mesma diferença de potencial. Uma mesma FEM, tá? Uma mesma FEM gerada por cada um desses geradores. E aí chegamos na resistência equivalente em paralelo. A resistência equivalente em paralelo, olha lá. O inverso da resistência equivalente é igual ao somatório dos inversos das resistências de cada um dos geradores. Das resistências internas de cada um dos geradores. Porém, se as resistências internas forem todas iguais, eu tenho que a resistência interna é igual a R dividido por N. Tá? R dividido por N, pessoal, deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso material. R dividido por N. Então aí eu tenho a nossa resistência interna, tá? Isso só acontece se elas forem todas iguais. Se não forem iguais, calcula separadamente, beleza? Então esse é o nosso resumão aqui do nosso material sobre lei de Pauli, associação de geradores, quando ele é em série e quando ele é em paralelo. Beleza? Vou responder aqui um exercício antes de a gente continuar, tá? E aí o que é que eu quero? Pessoal, dá uma olhada nessa videoaula, assiste mais de uma vez, tá? E também tenta buscar outras informações, porque às vezes eu esqueci de colocar um tópico, esqueci de mencionar uma definição mais precisa aqui, e aí não ficou tão claro na mente de vocês. Então, assiste outras videoaulas, procura lá outras videoaulas, tenta procurar um livro, um material que agregue conhecimento, beleza? Eu vou gravar outra videoaula daqui a pouco, resolvendo os exercícios, e aí depois eu passo os exercícios para vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima!